esses últimos 15 dias foram agitados no mundo da AI, né? Principalmente, teve bastante novidade da Anthropic, que é a responsável pelo Claude, mas teve uma coisa muito importante, que foi o lançamento do Atlas, que é o browser da OpenAI. A guerra da AI está a todo vapor, novidades o tempo inteiro. Eu queria trazer um pouco do que aconteceu e falar um pouco mais da questão do browser, que eu acho que é importante, não só para pessoas de tecnologia, mas para pessoas que estão tentando otimizar o seu trabalho da melhor maneira possível com essas ferramentas, principalmente para pessoas que têm informações muito sigilosas, como executivo, CEO, coisa do tipo, que está tentando usar essas ferramentas e acho que não tem nenhum problema. Mas vamos lá. Primeiro eu queria passar um pouco das notícias, que é, a gente teve o lançamento, alguns dias atrás, do Skills no Cloud. Eu quero, inclusive, fazer um vídeo falando sobre isso, de como usar as skills da melhor maneira, porque é um jeito diferente. Já tem o Agents, tem o Slash Commands da Cloud e agora tem Skills. Mas, enfim, tivemos Skills. A gente teve o Cloud Code, que é uma CLI que roda no terminal, né? Ajuda a programar, pega contexto, pode rodar na IDE também, que é a interface, o programa que o programador usa para escrever código, muitas vezes. E agora tem na web também. Então, isso é uma novidade da Cloud, porque isso aqui já tem em outros fornecedores de AI, agora a Cloud tem também a Anthropic, né? A Claude também lançou o Claude Desktop, que não tinha, ele consegue ter contexto, eles praticamente nem fizeram barulho nisso aqui, mas é sensacional porque ele consegue ter contexto da sua tela, né? A OpenAI e o ChatGPT já tem um aplicativo desse, agora a Claude tem também, e eles lançaram também, a Anthropic lançou também a memória, que você consegue manter contexto dentro dos projetos. Isso aqui é muito interessante para quem quer automatizar o trabalho também, porque você consegue manter o contexto dentro do projeto, você escreve um set de instruções, eu uso bastante. Só que toda vez que você começa um chat novo, ele perde o contexto do chat anterior dentro daquele projeto. E agora ele vai conseguir manter a memória. Isso já tinha para os planos Enterprise, mais carões, e agora tem para os usuários normais, e é super interessante. Mas, enfim, dá uma passada rápida, mas o lance é browser, né? Navegador. A OpenAI lançou o navegador. Inclusive, tem uma coisa interessante. Não sei se vocês já viram ou conhecem o mercado de prediction markets, né? De predição. Tem uma plataforma famosa chamada Polymarket, que tinha uma das predições deles era que as pessoas. O que acontece aqui é que as pessoas apostam nas coisas que elas acham que vão acontecer. E tinha uma aposta muito grande que ia sair o browser da OpenAI, o browser da ChatGPT, no dia 21 e saiu. E, tipo assim, o pessoal tava apostando super alto que isso ia acontecer, e de fato aconteceu. Eu achei curioso e divertido. Mas enfim, dia 21, a OpenAI finalmente lançou seu browser. A Anthropic, da Claude, não tem. E a Perplexity, que é tipo um agregador de vários modelos, você conversa na Perplexity e escolhe vários modelos, já tinha há algum tempo o Comet, né? E quando o Comet foi lançado, veio um estudo da Brave. Brave é uma empresa que tem um browser também, então existe, claro, um conflito de interesse, mas trazendo uma visão de que é muito perigoso você usar esses browsers que são agentic AI, que eles conseguem fazer coisa por você, eles conseguem usar o navegador por você e fazer pesquisa de passagem aérea, teoricamente. Eu já tentei usar para pesquisar passagem aérea, não deu muito certo não, mas ele consegue sumarizar seus e-mails que não estão lidos, consegue ajustar coisa para você na agenda e coisas do tipo, sem você ficar plugando serviços externos. É só usar o navegador deles, logar nas contas e o navegador vai fazer o serviço. Excelente para automatizar tarefas do dia a dia e antecipar coisas que você quer sumarizar ou pesquisar, etc. Qual que é o problema? O problema é que a gente ainda não tem um nível muito alto de segurança usando AI. Tem uma técnica super famosa que é usada em diversos chatbots. Inclusive, a gente tem um caso de uma companhia aérea que teve que pagar uma indenização para um cliente porque o chatbot de AI falou que existia uma regra que não existia e deu um problema. Então tem o uso errado e tem também prompt injection, que as pessoas conseguem usar os modelos para eles mesmos dizerem quais são as configurações dele ou passarem informações sensíveis. E aí o que acontece é que esses browsers, quando foi lançado o primeiro Comet, a Brave fez um estudo, isso em 20 de agosto, trouxe vários receios com relação a como usar o Comet e quais eram os riscos. Então, eles colocaram alguns exemplos aqui de comentários escondidos no Reddit que tinham uma instrução para o Comet seguir, e isso era um tipo de fazer ataque. E eles fizeram um estudo sobre isso, né? Pois bem, sabendo disso já, estudo de agosto, ou seja, a OpenAI teve tempo suficiente para fazer, eles lançam o browser deles, o que acontece? Vem um estudo da Brave, ainda falando do Comet, mas já começando a mostrar possíveis vulnerabilidades já em outros browsers, e a comunidade começou a mostrar coisas que poderiam acontecer no browser, no Atlas, né? Então aqui estou falando em Other AI browsers. Então, a gente tem que tomar muito cuidado
com esses tipos de ataques que a gente nem imagina que pode acontecer, a gente não está acostumado com quais são os vetores de ataques, que é simplesmente ter mensagens escondidas dentro das páginas, mensagens literalmente escondidas mesmo, que você não consegue ver porque está na cor do fundo, ou que eventualmente está no código-fonte do HTML, e o browser, o seu browser AI Agentic, ele lê e ele performa uma ação que você não queria, né? Então, não só teve essa visão da própria Brave, que faz o navegador, como também da Proton, que é uma empresa que se diz muito preocupada com segurança. Tem muita gente que deixa de usar Gmail para poder usar os serviços da Proton. Proton tem proxy, tem e-mail também, cliente de e-mail, coisa do tipo. E eles trazem essa mesma preocupação aqui. O Atlas, ele pode não só ter questões de vazamento de dados, de privacidade, coisa do tipo, como também ele pode ser um vetor muito interessante de ataque através de prompt injection. Então, tem aqui o Comet Injection, que é o famoso do Comet, mas o Atlas também tem grandes receios, grandes problemas, e a OpenAI fala que não vai usar seus dados. Mas a gente já viu alguns desses claims, né, dessas afirmações, não serem verdade. De uma certa maneira, eles falam que eles não vão fazer uma coisa A, mas eles fazem uma coisa B que é muito próxima e que o efeito prático para a gente é praticamente o mesmo, a gente ter a nossa privacidade sendo devassada no limite, né, digamos assim. Mas o grande ponto que eu queria trazer é a gente tem que tomar muito cuidado em usar esses navegadores sabendo que a gente corre esses riscos. Eu tenho acesso do Perplexity, tenho acesso ao Comet, eu fiz alguns experimentos, mas não coloquei nenhuma conta logada nele, justamente por esse receio de não sei o que eventualmente esse browser pode fazer por trás aí dos panos que eu não estou enxergando e que ele nem sabe que ele está agindo de má fé com relação a mim, porque ele está seguindo uma instrução de algum lugar, alguma coisa. E eu conheço algumas pessoas que começaram a usar de maneira entusiasmada esse tipo de ferramenta, sem saber desse tipo de risco que corre. Então, se você é uma pessoa que trata com dados sensíveis, se você é uma pessoa que está na camada de estratégia, se você é uma pessoa que se preocupou, ou que deveria ter se preocupado quando começou a usar ChatGPT ou coisa do tipo com informação sensível na empresa, fique de olho nesse novo possível vetor de ataque, superfície de ataque. Não acho que IA vai melhorar sensacionalmente minha vida e eu vou começar a usar essas ferramentas sem tomar conta de que podem ser coisas perigosas, né? Não estou querendo ser um alarmista, coisa do tipo, mas tenha entendimento do tipo de risco que você pode estar correndo, leia um pouco mais sobre o que é isso e escolha um pouco melhor quais são as coisas que você vai tentar otimizar e automatizar através desse tipo de ferramenta, que com certeza vai evoluir pra caramba, vai ficar super bom, mas é uma coisa que foi acabado de ser lançada, eu vi muito entusiasmo e eu vi muita gente se leva, coisa do tipo, super feliz de ter esse tipo de ferramenta, completamente cego dos riscos que podem estar correndo, né? E aí, pô, você ter e-mail vazado, ou você receber uma instrução que seu agente envia um e-mail no seu nome, coisa do tipo, com informações importantes, é muito sério, e a gente se preocupa super com a segurança da infraestrutura, de como a gente usa nosso serviço, como a gente está protegendo o nosso parque de tecnologia, e pode ter vetores como esses aí, que a gente sofre um ataque mega estratégico e tem um dano super gigantesco na companhia. Então, fiquem de olho. Se você concorda comigo, comenta se você acha que isso eventualmente pode ser uma ferramenta perigosa, tem que ficar de olho. Ou se você acha que eu estou sendo alarmista, que não tem nada demais, que vai dar tudo certo, que ninguém reclamou ainda disso, não vai acontecer nada, também pode comentar. Manda esse vídeo para quem está usando de maneira inadvertida esse tipo de tecnologia, tem que ficar de olho. Ou para pessoas que não usam de jeito nenhum e morrem de medo. E se você gosta desse tipo de conteúdo que conecta dia a dia a estratégia de tecnologia, pode se inscrever no canal, que eu falo mais sobre isso aqui, tá bom? Um abraço.